pessoal, bem-vindos de volta ao canal e hoje é dia de falar de todas as últimas novidades de Dexter Resurrection. A gente já pode ficar animado porque no dia 31 de maio vai rolar um painel de Dexter Resurrection na CCXP do México que vai ter o David Zayas, o Clyde Phillips, Scott Reynolds e Michael C. Hall. Então provavelmente ali na semana do dia 31 de maio a gente vai ter acesso ao trailer da série, ou talvez eles passem o primeiro trailer durante o painel e a gente tenha acesso na sequência pelos canais da Showtime e da Paramount Plus, mas é bom a gente já ter essa janela para saber que daqui a pouco tem novidade sim dessa série. A princípio, Dexter Resurrection tá programada para estrear em junho, julho, porque eles estão dizendo como o verão americano, que é o nosso inverno. Então deve ficar dentro dessa janela aí entre junho e agosto. Mas os rumores é que seria em junho, mais pro final de junho, a estreia dessa primeira temporada de Dexter Resurrection. Então talvez assim, ao longo da primeira quinzena de maio a gente veja um teaser trailer, que nem aconteceu com o original sim, e depois o trailer oficial no evento da CCXP. Mas enquanto nós não temos essas informações precisas, a gente vive de teoria, obviamente, e eu hoje trouxe mais várias informações que complementam as teorias que a gente vem falando aí no canal ao longo dos meses. Vou deixar todos os vídeos que eu já fiz de Dexter Resurrection aqui na descrição. Tem descrição sobre os personagens novos, tem notícias relacionadas ao plot, elementos que a gente foi encontrando aí nas imagens do set de filmagem, já que a série tá sendo filmada toda em Nova York, em locações externas, então tem muita coisa pra gente analisar e criar teoria. Então se você tem interesse em saber mais, ou ter mais spoilers aí antes do lançamento de Dexter Resurrection, dá uma assistida nos vídeos que vão estar aqui nos relacionados e também se inscreve no canal e deixa like nesse vídeo para não perder os próximos, beleza? E a primeira notícia desse vídeo é sobre uma matéria enorme que a Vanity Fair fez com a equipe de Dexter e que trouxe também as primeiras imagens, no first look de Dexter Resurrection. Foram acho que 11 ou 12 imagens no total, trazendo Michael C. Hall, o James Remar como Harry, outros momentos ali com o Peter Dinklage, com a Uma Thurman. Teve um material bem legal que foi divulgado pela Vanity Fair e deixou a gente com o hype lá em cima. E dentre as muitas coisas que ele falou na matéria, a gente tem aí mais uma vez a confirmação de que a ideia é que Dexter Resurrection tenha várias temporadas. Essa é a vontade do Clyde Phillips, é também a vontade do Michael C. Hall. Então eles vêm repetindo isso em tudo quanto é entrevista que eles dão. É torcer que a Showtime realmente embarque nesse projeto e a gente tem aí vários anos para aproveitar de Dexter. A citação que tem na matéria é sobre termos vários anos de série por aí. A ideia não é voltar para uma espécie de série única e independente novamente, mas deixá-la aberta para mais exploração. A intenção e a esperança é que a história continue além disso, disse o Clyde Phillips, então a gente pode esperar aí o Michael C. Hall trabalhando até os 90 anos. Nessa matéria também o Clyde confirmou algo que a gente já sabia, que Dexter Resurrection vai se passar apenas algumas semanas depois de Dexter New Blood. Então provavelmente a gente vai partir daquele gancho que ficou em Dexter Original Sin no início da temporada, com o Dexter chegando no hospital, e ver a recuperação dele até ele se recuperar completamente e entrar numa busca pelo Harrison. Por que eu digo isso? Essa matéria também confirmou que o Harrison vai ser sim o ponto mais importante dessa temporada. Eu sei que muitos fãs não gostam do Harrison pelo que aconteceu em Dexter New Blood, mas a gente tem que levar em consideração que eles só tinham o Michael C. Hall por uma temporada e eles pensaram que talvez essa fosse uma boa ideia, colocando o Harrison como o grande carrasco do Dexter, por assim dizer. Uma forma dele pagar por todos os pecados que ele cometeu na série clássica diretamente pela mão do próprio filho, o que não ficou muito legal, mas não é culpa do menino. O Jake Alcott, ele é um bom ator, eu acredito muito que ele tem como se provar aí em mais uma temporada, a gente só tem que dar espaço para ele trabalhar e ter uma direção interessante, principalmente um roteiro que faça jus às habilidades dele, que é algo que a gente sabe que New Blood não teve, ficou faltando realmente ali uma história boa e bons diálogos para que ele pudesse trabalhar. Então, de acordo com a matéria, o Dexter vai realmente atrás do Harrison em Nova York porque ele quer reestabelecer essa relação com o filho e o Angel Batista também tá atrás dos dois. Tem aí uma ideia de que ele venha de Miami para tentar capturar o Dexter, descubra algo em relação ao Harrison e passe a monitorar os dois. E dá pra gente teorizar que talvez capturar os dois. Vale lembrar também que a ideia pós New Blood era ter uma segunda temporada da série focada no Harrison, tirando o Dexter do caminho ali com o final da primeira temporada. Então talvez eles possam ter aproveitado alguma coisa desse plot da série antiga
e reformulado para encaixar o Dexter nessa ideia de ressurreição, onde ele quase morre, faz uma transição aí, um memory lane e vai atrás do filho nessa nova era. A matéria também diz em relação ao enredo dessa primeira temporada de que o Dexter vai ser bem relutante em fazer o primeiro contato com o Harrison, porque ele não sabe se o Harrison realmente quer ter essa relação pai e filho novamente com ele. E que essa tensão é uma parte fundamental para o que vai se desenrolar ao longo dos episódios. Aí o Michael C. Hall falou que o Harrison, ele meio que desperta esse lado mais humano do Dexter de novo, então ele é essa ligação que o Dexter tem com a humanidade, que ele quer muito reestabelecer essa relação com o filho, mas pelo que deu a entender, o início vai ser um pouco complicado. Como que ele vai voltar para a vida do Harrison depois de tudo que aconteceu em New Blood, tudo que o Harrison já sabe, todas as consequências dos acontecimentos ali do primeiro ano. Então vai ter esse impasse que provavelmente vai permear o início da temporada e que a gente vai ver um desenrolar ao longo dos episódios. O Clyde Phillips também comentou esse ponto e ele disse o seguinte, que o Dexter encontra o Harrison bem rápido e então pergunta a Harry: devo me revelar a ele? Ter um pai zumbi vai prejudicá-lo? Num momento dramaticamente certo. E o Clyde também disse o seguinte, que pai e filho retomam contato, então em determinado momento da temporada, ele disse que o Dexter está determinado a garantir um relacionamento sólido e, mais importante, honesto e amoroso com o filho. Quando ele fala assim, dramaticamente certo, provavelmente vai acontecer alguma coisa muito dramática para esses dois se reaproximarem e conseguirem reestabelecer esse relacionamento. Eu não sei o que eles estão pensando, qual vai ser esse momento dramaticamente certo, assim, para tudo acontecer, mas eu tô bem curiosa para ver como que vai se desenrolar e se a gente vai ter o Harry o tempo integral na temporada. Por exemplo, o Harry acompanhar o Dexter só durante esse momento de dúvida em relação ao Harrison e a partir do momento em que eles se reencontram e reestabelecem esse laço, o Harry é deixado de lado, por exemplo. Talvez possa ser algo interessante que mostre que, tipo, é realmente um renascimento pro Dexter, ele deixa essas facetas para trás e passa daqui para frente a ser uma história completamente diferente. Eu gostaria bastante que a gente não ficasse preso a esse lance dos fantasmas, porque durante muito tempo na série clássica, ter o Harry ali o tempo todo em volta do Dexter se tornou uma muleta e foi ficando cada vez mais megalomaníaco nesse sentido, trazendo outras pessoas fantasmas para fazer aparições. Então eu gostaria muito que essa questão especificamente, essa ideia criativa fosse completamente destruída e que a gente conseguisse ter temporadas normais a partir daqui, sem usar esse tipo de artifício. Pra mim seria o ideal. Mas tô bem interessada em saber qual vai ser o caminho que eles vão tomar e queria saber de vocês o que vocês acham de ter o Harrison como o foco da temporada e esses pormenores aí do que pode vir a acontecer. Conta nos comentários aqui. Mas uma coisa que eu reparei na matéria da Vanity Fair é que por mais que ela cite os novos personagens, ela não conta nada específico sobre eles que a gente já não saiba. Ela fala um pouquinho do Leon Prater, que é o personagem do Peter Dinklage, e confirma que ele é o vilão dessa temporada, então a gente tem essa afirmação por meio dessa matéria, algo que a gente já vem teorizando há muito tempo, que ele vai ser o grande nome da temporada e o grande vilão, mas não se aprofunda em nada além disso. Fala um pouquinho da Uma Thurman e fala bastante sobre como essas pessoas querem trabalhar com o Michael C. Hall, o que eu acho que é bem legal, porque às vezes ele não recebe os créditos que ele merece por fazer atuações tão boas ao longo da carreira. Esse é um cara que criou uma personalidade completamente específica pro Dexter e que fez da série esse sucesso que ela é, porque durante muito tempo, se a gente teve roteiros terríveis e desenrolar de história horrorosos, foi ele que manteve todo mundo ali, ele e o cast, assistindo por tanto tempo. Então é legal ver também essa valorização de, tipo, esses atores, né, esse cast novo, com tanta gente famosa, que é realmente trabalhar com Michael C. Hall, o que é um reconhecimento muito legal. Mas, voltando aos personagens secundários, eles não falaram nada, eles não falaram, assim, alguma coisa específica da Kristen Ritter, né, alguma coisa do Neil Patrick Harris, eles nem mencionaram isso, a matéria chega nessa parte, só fala um pouquinho, então eles estão tentando realmente manter segredo em relação a esses personagens novos e o que tá envolto aí na história deles, por mais que a gente já consiga, por meio das imagens dos bastidores, pensar um pouquinho o que pode acontecer. Eu até fiz um vídeo sobre isso, sobre um clube de vilões que a gente vai ver aí na próxima temporada, vou deixar o link também no card aqui em cima. E falando de imagem de bastidor, vamos sair então um pouquinho dessa matéria da Vanity Fair e entrar em um momento bem específico de imagens que vazaram na última semana entre a personagem da Kristen Ritter e do Michael C. Hall. A grande teoria aqui é que talvez eles possam ser um casal. Como a gente sabe, a personagem da Kristen
personagem chama Mia, mas ela tem um codinome Lady Vingança, então provavelmente ela vai ser uma serial killer. E essas imagens dos bastidores mostram ela e o Dexter numa discussão, assim, eles estão fazendo alguma coisa juntos na rua e dá pra ver pela linguagem corporal, assim, que ela tá brigando por algum motivo com ele, e ficou uma sensação de que, tipo, será que talvez eles nessa temporada sejam um casal? Mas o mais interessante dessas imagens é que o Dexter tá usando um boné preto e uma roupa preta, assim, tá tentando passar despercebido, talvez, pra não ser identificado, e ele tá usando uma mochila bem específica que a gente viu em outras imagens de bastidor lá do início das gravações da temporada, que é sobre uma empresa de tecnologia. Em algumas imagens de bastidores lá do início das gravações, o personagem do Mark Menchaca estava usando uma mochila relacionada a uma empresa de tecnologia, de coisa assim de segurança mesmo. E aqui, nessas imagens do Michael C. Hall com a Kristen, é ele que tá usando a mochila da mesma empresa. A empresa chama Bridge Data Network, então a mochila tem um logo bem grande da empresa ali estampado, e a teoria é que essa empresa seja um dos empreendimentos do Leon Prater, então realmente o Dexter esteja envolvido de alguma forma com os empreendimentos do bilionário, ou ele esteja tentando destruir de dentro para fora, a gente não sabe. Uma das teorias que já surgiu aqui no canal e que a gente já comentou é que talvez o Leon possa ser o responsável por apagar qualquer vestígio de coisas que o Dexter tenha feito no passado, para que ele possa ficar livre, mas que isso vem com um preço e o Dexter tenha que fazer coisas que ele não gostaria de fazer em troca de sua liberdade. Mas por hora isso são tudo teorias, contem pra gente aqui nos comentários o que vocês esperam desse plot e se vocês acham que a Mia e o Dexter vão ser um novo Lila e Dexter. Agora vamos falar de atores confirmados no elenco de Dexter Resurrection. Como vocês sabem, essa temporada tá com um elenco estelar que conta com a Kristen Ritter, Uma Thurman, Peter Dinklage, tem um monte de gente, Neil Patrick Harris, enfim, eu já fiz um vídeo também falando desses nomes principais aí que estão fazendo parte do elenco estelar da série, mas ao longo do tempo mais e mais pessoas têm sido confirmadas em Dexter Resurrection e é bem interessante dar uma olhada também nos personagens desses atores especificamente. Para começar, vamos falar primeiro da Kadia Saraf e do Dominic Fumusa. Eles dois vão interpretar detetives nessa temporada de Dexter Resurrection, então provavelmente vão ser os responsáveis por estarem investigando tanto o Dexter quanto o Harrison. Eles já estão confirmados faz um tempinho como personagens regulares, então o que significa personagens regulares? É que eles vão participar de vários episódios ao longo da temporada, vão ter aí personagens importantes para o desenrolar da história. Além deles, a gente tem mais 4 nomes confirmados. O primeiro deles é o Jason Alan Carvel, e de acordo com as informações do Dexter dele, ele vai interpretar um personagem chamado Stephen Pike. Embora detalhes específicos sobre a história dele permaneçam em segredo, há rumores que ele vai aparecer em vários episódios, então talvez ele seja um personagem regular também e não só acreditado como participação especial. O segundo nome é o Steve Schirripa, ele fazia parte da série Sopranos, então ele é bem conhecido aí na TV. Ele vai assumir o papel do Vinny, que é um senhor ganancioso de um bairro pobre, de acordo com a descrição da Variety. Em entrevista ao Boston.com, ele falou sobre a participação dele na série, dizendo que ele interpreta tipo o dono de um prédio que é corrupto e que isso é tudo que ele vai poder falar. Uma das teorias é que talvez ele seja o responsável por alugar um apartamento para o Harrison em Nova York e dessa forma ele seja inserido aí na história tanto do Harrison quanto do Dexter. Também nessa entrevista para o Boston.com, ele falou que ele teve uma cena gravada com o Harrison, que o Jack Alcott é um garoto muito legal, e que ele também teve algumas cenas gravadas com atores do elenco original. Então, acredito que talvez ele tente dar um golpe no Harrison, aconteça alguma coisa com o Harrison em relação ao Vinny e o Dexter tenha que se meter. Talvez seja esse o momento dramático que o Clyde Phillips mencionou. Dá pra gente teorizar em cima disso. Por fim, a gente tem mais 2 atores confirmados, que é o Nitari Manuaini e a Reese Antonietti. A Reese vai interpretar a Joy, que é filha do Nitari, que vai interpretar o Blessing Camara. O personagem do Nitari, ele tem uma descrição já que foi divulgada oficialmente, que ele é um motorista de aplicativo de transporte que irradia otimismo e um homem dedicado à família e à comunidade. E a Antoniette vai fazer a filha dele, e aí ela tá descrita como uma filha teimosa. Aqui eu acho importante falar também que como especifica que ele é um motorista de aplicativo, na cena em que tá
a Mia e o Dexter brigando na rua, eles estão tentando pegar um carro, entrar num carro que é de aplicativo. No universo de Dexter, o Uber, né, que é a marca conhecida, vai se chamar Your Car. Então, no carro que está estacionado, tem ali uma identificação desse aplicativo de viagens, então talvez o personagem do Natari também esteja inserido nessa ideia ali, nessa cena, tem alguma coisa a ver com os planos entre a Mia e o Dexter, não dá pra saber, mas é legal já ir fazendo essas conexões também, né? Vai que ele tá inserido de alguma forma pra ajudar o Dexter ou alguma coisa assim. Aí o Car também pode ser mais um dos empreendimentos do Leon Prater e ele se tornar uma pessoa onisciente, onipresente e online em todos os lugares, talvez. Por fim, mas não menos importante, em algum vídeo desses vários vídeos de Dexter Resurrection que eu fiz, eu mencionei que em determinado momento eles iam fazer uma cena que era estilo Miami, eles estavam falando que ia ser tipo uma cena temática de Miami e tal, mas o Dexter Daily noticiou essa semana que realmente vai ser como uma cena em Miami mesmo, e que talvez a gente possa sonhar com um cameo de algum personagem clássico aparecendo nesse momento específico. Se você pudesse escolher entre um personagem clássico para aparecer nessa cena especificamente, quem seria? O meu seria o Masuka. Eu adoraria que ele aparecesse, nem que fosse assim um cameo pequenininho, alguém ligando e eles estão em Miami ou ele tá numa festa e contatam ele. Eu gostaria muito de ver essa participação especial. E vocês? Contem aqui nos comentários. Gente, por hoje é isso. Eu acho que eu falei bastante aqui, trouxe bastante coisa. Quero saber de vocês o que vocês estão esperando. Eu confesso que eu gostaria que a essa altura a gente já tivesse um teaser de Dexter Resurrection. Torcer que na próxima semana saia alguma coisa e a gente possa debater aqui juntos, olhando frame por frame, que nem a gente fez com Dexter Original Sin. Acho que tá tudo muito quieto, a gente tá só vendo coisas de bastidores e lendo notícias e não vem nada concreto, não vem uma sinopse, não tem os personagens com mais descrição, tá tudo tão silencioso. Então eu espero aí que nas próximas semanas venha um teaser pra gente ter muito mais o que comentar. Me contem aí nos comentários quais são as expectativas de vocês. Obrigada por assistirem o vídeo até aqui e em breve eu tô de volta com mais novidades sobre o universo de Dexter. E é isso, pessoal. Até a próxima e valeu!